Fala galera! Prof. Rod na área trazendo mais um pouquinho, o restinho de análise combinatória. E para finalizar então a nossa gloriosa análise combinatória, a gente tem a parte de combinação. Combinatória, isso aí. A gente tem então a nossa partezinha de combinação. Bora lá então para ver o que isso significa. Lembram então, pessoal, que a gente viu no último vídeo? Quem não viu, vai aparecer a fichinha aí na tela. A gente viu, a gente falou sobre arranjo, né? Arranjo a gente tinha menor número de espaços do que número de elementos e a gente falou que a ordem, né? A ordem importava lá no arranjo. Ou seja, né, se eu tinha que montar uma fila de pessoas, por exemplo, né, eu tenho 5 pessoas para uma fila de 3 lugares, né, o que vai acontecer no arranjo? No arranjo eu tinha 5 vezes 4 vezes 3, certo? Porque no primeiro lugar da fila podiam ser ocupados por 5 pessoas diferentes, qualquer uma delas, depois por 4, porque uma já ocupou o primeiro, e depois por 3, porque a segunda pessoa já ocupou o segundo lugar da fila. Certo? E a gente tinha filas diferentes, então, cada vez que uma pessoa trocava de lugar com outra. Na combinação, o que a gente vai ter? Na combinação, a gente também tem menor número de espaços do que elementos, menor número de espaços do que elementos. E agora, pessoal, a ordem já não é mais importante. A ordem, então, não importa. O que isso quer dizer, meu caro? Isso quer dizer o seguinte: vamos ao exemplo. Temos 8 médicos e eu quero formar uma equipe de 3 plantonistas, certo? Então, lá no nosso hospital, a gente tem 8 médicos disponíveis e precisamos formar uma equipe de 3 plantonistas. O que vai acontecer? Eu vou ter então meus 3 plantonistas, os meus 3 espacinhos, e aí eu tenho o que a gente já viu: 8 vezes 7 vezes 6. Beleza, 8 médicos que podem ser escolhidos pela primeira vez, 7 na minha segunda escolha, 6 na minha terceira escolha. Qual o problema nisso? Suponhamos que Maria, José e Rodrigo tenham sido escolhidos como médicos, certo? Porém, né, Maria, José e Rodrigo foram escolhidos nessa ordem. Eles são a minha equipe de médicos. O que muda, pessoal, se for escolhido José, Maria e Rodrigo? Não seria a mesma equipe? Seria. Eu tenho os mesmos 3 médicos, porém eles foram escolhidos de ordens separadas. Então aqui na combinação a gente tem que dar um jeito de eliminar essas escolhas iguais, né? Essa mesma equipe formada. E de como que a gente pode fazer isso? Percebam que 3 pessoas podem ser escolhidas de 3 fatorial vezes maneiras diferentes. 3 vezes 2 vezes 1. E é exatamente isso então que ocorre aqui na nossa combinação. 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aqui então a gente consegue simplificar. 8 vezes 7, 56. Essa seria a nossa resposta. Cálculos de combinação então. Combinação de 8, 3 a 3 é dado então por 8 fatorial. Vejam que é bem semelhante ao meu arranjo. Lembram que isso aqui determinava o número de espaços, certo? E além disso eu tenho aqui o famoso 3 fatorial, que é o que determina a questão de ordem. Então, como a ordem não importa, eu sou obrigado a retirar essas ordens iguais. Ok? Então, Maria, José, Rodrigo. José, Maria, Rodrigo. Rodrigo, Maria, José. Rodrigo, José, Maria. Maria, Rodrigo. Todas essas ordens aqui dão a mesma equipe. Então, a gente divide por 3 fatorial, porque é o número de vezes que José, Maria e Rodrigo conseguem permutar juntos, ou qualquer outras das 3 combinações que a gente fizer de pessoas diferentes. Certo? Percebam que aqui vai dar a mesmíssima coisa, 5 fatorial, 3 fatorial, que a gente acabou de discutir ali agora. 7 vezes 6 fatorial, vezes 6 vezes 5 fatorial,
dividido por 5 fatorial vezes 3, 2, 1. Cortando 5, olha, deu exatamente a mesma coisa. Cortando 3 e 2 com 6, deu perfeitamente a mesma coisa. Essa é, então, a famosa combinação. Vamos aos exemplos? Bora lá! 10 pessoas, entre elas Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão com 4 membros escolhidos entre os 10, certo? Então, tenho 10 pessoas para escolher 4 membros aí. Quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecer, mas nunca juntos na mesma comissão? Então aqui a gente tem uma peculiaridade. A gente não quer Gilberto e Laura juntos. Então o que vai acontecer? O meu total aqui de escolhas vão ser o quê? Percebo então que eu tenho 10 pessoas para 4 numa comissão. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. A ordem dessa comissão importa, né? Se fulaninho foi escolhido aqui ou fulaninho foi escolhido lá, não importa, o fulaninho continua sendo escolhido. Então, a ordem não importa. Então, eu divido por 4, 3, 2, 1, que é o meu 4 fatorial. Quem gosta de fazer por fórmula, combinação de 10, 4 a 4. 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Certo? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Corto 6, a gente chega no mesmo resultado dali. O que eu fiz aqui, pessoal? Estou aqui já simplificando, né? Bem vida louca. Eu fiz aqui, então, o meu total de comissões diferentes. 10 vezes 3, 30, vezes 7, 210. Quem for fazer por fórmula, também 210. Temos, então, 210 comissões, com Gilberto aparecendo, com Laura aparecendo, com Gilberto e Laura aparecendo, com tudo aparecendo, certo? Só que ele queria que eles nunca aparecessem juntos. Como é que eu vou garantir que esses malucos nunca vão aparecer juntos? Eu vou garantir eles juntos, ok? E vou diminuir do 210. Então aqui vamos botar Gilberto e Laura juntos. O que vai acontecer para Gilberto e Laura estarem juntos? Nós vamos ter então aqui o quê? 4 pessoinhas aqui a serem escolhidas. Para aqui, para aqui. O que vai acontecer? Eu tenho que ter Gilberto e tenho que ter Laura juntos. Ou seja, eu fixei 2 pessoas. Me sobram então 8 vezes 7, porque eu tenho agora só 8 membros para dividir entre eles, dividido por 2 vezes 1. Certo? Porque esses caras aqui são fixos, e quem está fixo não precisa alterar em nada. Então aqui eu teria nada mais nada menos do que uma combinação de 8, 2 a 2, quem quiser fazer por fórmula. Certo? Aqui então cortou, a gente tem então 4. 7 vezes 4 temos 28. Ok? Então, basta diminuir aqui 210 menos 28 e a gente chega então aqui na nossa resposta. Então, existem 182 comissões onde Gilberto e Laura não aparecem, aparecem ou um ou outro, mas nunca juntos, ok? Ou um ou outro, ou nenhum, né? Podem ou não comparecer, mas nunca juntos. 28 eles aparecem juntos, 182 eles não aparecem juntos. Então aqui usamos 2 vezes a combinação para o mesmo exercício. Vamos fazer mais um? Bora lá! O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que podemos obter então com esses militares é: então eu preciso de um capitão, depois eu preciso de 2 tenentes e depois eu preciso de 2 sargentos. Bom, se eu tenho um capitão que eu tenho que colocar aqui, o capita,
eu tenho 3 capitães, então aqui eu tenho uma combinação de 3, 1 para 1, que é o próprio 3, né? De quantas maneiras diferentes eu posso escolher 3 capitães? Um capitão de 3, 3 maneiras diferentes. Tenentes. Tenentes eu tenho 5 tenentes disponíveis para 2 lugares. 5 vezes 4. Porém, se os dois tenentes, né, tenente Rodrigo, tenente João, tenente Rodrigo é a mesma escolha. Então, 2 vezes 1 somente nesse ponto. Vejam que o meu problema, então, ficou separado, porque eu não tenho todos os militares juntos ali. Eu tive que separar. Depois eu tenho 7 sargentos para 2 lugares, combinação de 7, 2 a 2. 7 vezes 6, dividido também por 2 vezes 1. E eu vou multiplicar aqui, processo multiplicativo, porque uma escolha diferente do capitão muda toda a minha escolha lá para frente, ok? Simplificando aqui, então, deu 2, simplificando aqui, deu 3. Temos, então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 3, 210. 210 vezes 3, 630. Então temos 630 comitivas distintas que esses militares podem formar. Tranquilo? Espero que tenham gostado da aula de combinação e a gente se vê numa nova aula de exercícios. Até a próxima!